Então, como ele disse, meu nome é Malu, eu faço Física, bacharelado na Federal de Itajubá, estou no 6º período, sou bolsista da FAPENIC e o meu orientador é o professor Luiz Fernando de Osório Melo. E o que eu vou falar aqui está relacionado ao problema, ao que é conhecido na literatura como problema de N-corpos em mecânica celeste, particularmente as configurações centrais planares. Então, eu vou começar definindo o problema, da onde surgiu o problema, de onde que veio isso, o meu assunto de interesse, que são as configurações centrais planares. Aí eu vou apresentar as equações que regem esse problema, que são conhecidas como equações de Dieselbeck. Vou apresentar alguns exemplos e vou mostrar uns problemas em aberto que a gente tem interesse em estudar posteriormente. Então, o problema de N-corpos, ele teve origem por volta de 1665, com o desenvolvimento da Lei da Gravitação Universal de Newton. A Lei da Gravitação afirma que um corpo de massa m1 e posição r1, por exemplo, exerce sobre um corpo de massa m2 e posição r2 uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E essa constante proporcionalidade é o que a gente conhece como constante gravitacional, que eu representei por G ali. E a direção dessa força é dada pela reta que une os dois corpos e a força é atrativa, ou seja, a força sobre o corpo de massa m2 é de m2 para m1. Então, o problema newtoniano de N-corpos consiste em estudar a interação de N massas segundo a lei da gravitação universal. Esse problema ele é planar ou ele é espacial por questões físicas mesmo. Centro de massa. O centro de massa ele é dado pelo somatório da massa de cada corpo vezes a sua posição, dividido pela massa total. E a gente vai considerar isso a origem do nosso referencial inercial, e esse referencial é conhecido como referencial baricêntrico. A gente vai considerar isso só para poder escrever melhor as coisas, só para não ficar carregando termo, questão de referencial mesmo. Então, as equações que regem o problema de N-corpos são as equações dadas pela lei da gravitação universal de Newton, que na forma vetorial, ela é escrita como está em 1, o sinal de menos é porque a força é atrativa, onde eu estou considerando ali a constante gravitacional como sendo 1. Aí, né, nessa equação 1, o meu RJ é o vetor posição da partícula de massa mj com relação referencial inercial, e a norma de RI menos RJ é a distância entre os corpos de massa MI e MJ. O que vai ser uma configuração para a gente a partir de agora? Uma configuração para a gente vai ser um vetor cujas componentes são R1 até Rn, ou seja, são as posições das minhas partículas, onde eu estou excluindo as colisões, que é esse conjunto que eu chamei de delta. Ou seja, eu não posso ter duas partículas ocupando o mesmo lugar. E o meu interesse aqui são as chamadas configurações centrais. O que são configurações centrais? São configurações onde o vetor aceleração da partícula com relação ao centro de massa é proporcional ao vetor posição. Como eu chamei lá, o vetor aceleração, estou chamando de RI 2 pontos, então esse RI é igual a lambda RI, para todo I, de 1 até N. Então, numa configuração central planar, trocando o RI 2 pontos por lambda RI, a equação que rege o nosso problema é a equação dada em 2. Certo? E aqui, eu vou falar aqui sobre restringe mais um problema ainda. Vou falar sobre configurações centrais planares. Então, o que eu quero? Eu quero que o vetor aceleração seja proporcional ao vetor posição e quero que as minhas partículas estejam todas num plano fixo. Então, quando a gente estuda configurações centrais planares, é mais conveniente, por questão de cálculo, por questão de facilidade para resolver, utilizar um conjunto que é conhecido por equações de Dieselbeck, que é um conjunto de n-1 por duas equações, que podem ser escritas dessa forma, como está em 3. O R1 e J é 1 sobre R e J ao cubo, ou seja, é 1 sobre a distância entre os corpos de massa m e mj ao cubo, e o delta IJK é definido daquela forma que está ali. Certo? Então, por essas definições,
É claro que o R1 IJ é igual o R1 JI para qualquer IJ, e esse delta IJK é o dobro da área orientada de um triângulo com os vértices RI, RJ e RK. Então, a gente pode enunciar um teorema. Se a gente considerar N massas positivas e com suas respectivas posições, variando de 1 a RI, variando de 1 a N, formando uma configuração central planar, o sistema em 2, aqui, que é dado pela equação, pela gravitação de Newton, né, nessa forma assim, é equivalente ao conjunto de equações de Isobeck. Eu vou omitir essa prova por causa do tempo, mas ela se encontra no artigo do meu orientador, que está aí. A gente usa devido ao espaço homogêneo, isotrópico, daí é facinho, sai de um somatório e chega no outro somatório. Não é nada complicado e tem nesse artigo aí. E por que a gente estuda configurações centrais planares? Por quê? Porque eu não sei. Mas uma motivação para a gente estudar isso pode ser dada pela conjectura de Smale, que questiona se o número de configurações centrais planares é finito ou não é. Para n igual a 2, como a gente sabe, Newton resolveu o problema de maneira geral, então isso está certo. Resolveu nem só para configurações centrais planares, para qualquer... O problema de dois corpos está totalmente resolvido. Para n igual a 3, Euler e Lagrange responderam, tem 5 classes de configurações centrais planares, e para n igual a 4, Moeckel e Hampton também afirmaram que esse número é finito, e deram um intervalo para ele bem preciso, que é entre 32 e 8.432, super preciso, mas eles responderam que é finito, e para n maior que 4 está em aberto. E agora eu vou apresentar 2 exemplos, para ver mais ou menos como que trabalha com essas coisas, de configurações centrais planares encaixantes, no problema de 8 corpos. Eu vou considerar os meus corpos dispostos sobre os vértices de 2 quadrados encaixantes, cujos centros são comuns. Então, a minha configuração vai ser dessa forma. Observe que eu estou fixando o lado do quadrado maior e estou deixando variar o lado do quadrado menor, que eu chamei de B. Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é ver se existem massas positivas, tais que a configuração, que tem uma configuração com essa cara, constitui uma configuração central planar encaixante. Então, vale o seguinte teorema. Se eu considerar a circunferência R como a circunferência circunscrita a esse quadrado de lado menor, ou seja, a circunferência que contém esses vértices das massas M5, M6, M7 e M8, eu posso afirmar que existem massas positivas onde as massas do quadrado maior são iguais, que eu chamei de Emão, e as massas do quadrado menor são iguais, que eu chamei Eminho, tais que essas massas constituem uma configuração central planar para R dado naquele intervalo. E em termos do lado B do quadrado menor, aí esse intervalo pode ser escrito em função de B dessa forma. Dá para obter facilmente o R em função de B. Certo? Eu não vou demonstrar isso aqui, mas eu vou demonstrar o próximo exemplo, e a forma que a gente trabalha com essas coisas é sempre a mesma. Como a gente aplica é sempre a mesma coisa. Então, o próximo exemplo é de configurações encaixantes para 12 corpos. Eu vou ter o mesmo problema, o problema anterior, só que eu vou acrescentar um quadrado. Então, estou tendo os meus corpos distribuídos sobre os vértices desses 3 quadrados, novamente com centros comuns. Então, é uma configuração com essa aparência que eu quero estudar. Novamente, eu fixei o lado do quadrado maior e deixei variando o lado dos outros 2 quadrados. Eu chamei de x o lado do quadrado médio e de y o lado do quadrado menor. E aí, novamente, eu quero ver se existem massas positivas, tais que uma configuração com essa cara constitui uma configuração central planar.
encaixante, porque encaixante é só o apelido por causa dos quadradinhos estar um dentro do outro. Então, a gente pode enunciar o seguinte teorema. Então, como eu disse, eu chamei de x o lado quadrado médio e de y o lado quadrado menor. Se eu considerar x igual a meio e y igual a 1/4, eu posso afirmar que existem massas positivas, tais que as massas do quadrado maior são iguais, as massas do quadrado médio são iguais e as massas do quadrado menor são iguais, onde eu tenho uma configuração central planar. Certo? E agora eu vou apresentar um esboço, mais ou menos, como que faz isso. Como eu disse, o conjunto de equações de Dieselbeck é um conjunto de n menos 1 sobre 2 equações. Então, se eu tenho 12 corpos, eu vou ter 66 equações. Só que, como vocês podem ver, esse problema tem muitas simetrias. Tem muitas simetrias, eu vou conseguir reduzir esse número de equações, vou conseguir cancelar algumas coisas. E se depois de tudo isso eu admitir que as massas do quadrado maior são iguais, as massas do quadrado médio são iguais e as massas do quadrado menor são iguais, eu reduzo as 66 equações a 3 equações que constituem um sistema homogêneo com essa cara aí, dessa forma. Certo? Provavelmente, aqui eu admiti que as massas do quadrado maior são iguais, que as massas de cada quadrado são iguais. Provavelmente, essas massas devem ser iguais, mas eu ainda não consegui ver isso e demonstrar isso. Mas, certamente, essa vai ser a única configuração. Certamente é possível demonstrar que isso tem que ser verdade. Então, aí está o meu sistema homogêneo. Como a gente sabe, para que haja soluções em um sistema homogêneo, o determinante da matriz dos coeficientes deve ser nulo. Para x igual a meio e y igual a 1/4, a gente consegue verificar isso. Então, a gente tem soluções. Só que o que a gente quer? A gente quer soluções positivas, porque o x e o y são positivos. Então, geometricamente, a gente tem 3 planos em emão, eminho e mi. Que emão eu chamei a massa do quadrado maior, as massas do quadrado maior, eminho as massas do quadrado médio e mi as massas do quadrado menor. Então, a gente tem 3 planos, em emão, eminho e mi, que se intersectam na origem. Para a gente garantir que tem soluções positivas, eles têm que intersectar também no primeiro octante. Então, basta a gente obter o vetor normal a 2 desses planos e ver que eles possuem sinal fixo. A gente fazendo isso, a gente vê que se a gente tomar o vetor normal a 2 desses planos, eles possuem sinal fixo, então a gente garante a existência de soluções positivas. E a prova é isso, mais ou menos. E como as soluções são contínuas, a gente pode demonstrar também, eu fiz isso no meu trabalho, que existe uma vizinhança desse ponto x igual a meio e y igual a 1/4, onde a gente também tem configuração central planar nas mesmas hipóteses anteriores, ou seja, admitindo também que as massas de cada quadrado são iguais. E essa região é dada por essa figura aqui. Então, essa é a nossa região boa, na qual a gente tem configuração central planar. O x igual a meio e y igual a 1/4 está ali dentro. Certo? Agora, o problema em aberto. Observe que os dois teoremas, os 2 exemplos que eu dei, foram teoremas só de existência. Eu não falei nada a respeito das massas. Então, o meu interesse agora é ver, deve sair dos próprios teoremas mesmo, que valores são permitidos para essas massas, onde a gente também tem configuração. Porque não é qualquer massa, eu não vou poder jogar qualquer massa lá para eu ter configuração. As equações que a gente chega no final lá mostra que essas massas não são tão arbitrárias assim. Tem alguma coisa que eu tenho que... Tem alguma restrição a elas. Então, tanto para o problema de 2 quadrados, quanto para o problema de 3 quadrados, a gente quer ver que valores são esses, que valores são permitidos para essas massas, que valores são permitidos para essas massas.
E outra questão também que a gente quer ver é obter uma coisa mais geral a respeito do problema dos quadrados. Observe que para 2 quadrados, levando em relação ao lado do quadrado menor, meio está dentro daquele intervalo, certo? Para 3 quadrados, x igual a meio e y igual a 1/4 também está dentro. Será que para n quadrados eu consigo obter por exemplo, um ponto 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, até 1 sobre 2 na n menos 1? Será que isso é verdade? O meu objetivo também, a partir de agora, é ver se eu consigo obter uma coisa mais geral em cima de n quadrados. E é isso, é assim que a gente estuda essas coisas, porque solução geral não tem até agora. Então, o que o pessoal faz é restringir o problema, colocar umas condições assim para tentar generalizar alguma coisa, ter uma intuição, talvez, de uma coisa mais geral. Então, aqui são outras referências. Eu tenho outras referências além das que eu coloquei ao longo do texto. Enfim.